Eu ainda estou com o profeta Isaías no coração. Na quarta-feira nós falamos de Isaías e hoje eu quero falar novamente de Isaías, talvez um dos textos mais conhecidos depois do capítulo 6 de Isaías, que relata a experiência dele e a visão celestial e o eis-me aqui, envia-me a mim. Agora talvez este versículo, este trecho que nós vamos ler, possivelmente seja o mais conhecido do livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 1. Isaías 41, a partir do versículo de número 1. Diz assim: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou ou o que vem do Oriente e o chamou em retidão a seu serviço? Só um pouquinho, acho que precisa abaixar esse retorno. Aqui está dando um pouquinho de microfonia. Entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele, com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo como os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Acredito eu que o versículo 10 do capítulo 41 de Isaías seja, depois do texto do capítulo 6, o mais conhecido e o mais citado. Eu estava lendo uma entrevista concedida por um psiquiatra da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, chamado Jair de Jesus Marli, e ele estava falando um pouco sobre os efeitos emocionais que esta pandemia podem gerar nas pessoas, e de fato já estão gerando. Ele diz que os sintomas psicológicos estarão relacionados à medida em que o tempo e a pandemia for passando pelas suas distintas fases. Desde a primeira, nós já estamos aí passando por algumas fases e, acredito eu, passaremos por outras. A primeira fase que ele diz que afeta o nosso emocional, ele caracterizou como aquela fase que mudou a nossa rotina, o nosso estilo de vida. Foi aquela fase que veio o medo de sair de casa, o medo do autocontágio desse vírus e todo mundo tendo que se isolar dentro de casa, com medo de ser contaminado por um vírus invisível. E ele disse que muitas pessoas, com esse medo, precisaram se reclusar, precisaram não mais estar perto de pessoas que gostam, que amam. Algumas precisaram ficar sozinhas, solitárias, e esse medo, ele trouxe um peso no coração de muita gente.
Depois, a segunda fase que ele diz que está relacionado a esse confinamento compulsório. O tempo de confinamento, as pessoas que têm que ficar em casa bastante tempo com os seus filhos, as pessoas mais idosas que não podem sair das suas casas, exceto, quem sabe, para uma atividade extremamente essencial, e ainda assim algumas tendo pessoas que possam auxiliá-las. Então, desde o início, muitas não têm saído de dentro de casa. Isso muda completamente o estilo de vida e, segundo ele, por causa disso, manifestações como sentimento de desamparo, sentimento de tédio, de raiva, de perda da liberdade, são muito comuns na vida das pessoas. Depois ele diz que a fase terceira é aquela que se agrava um pouco mais por causa das perdas. Os números vão crescendo, as pessoas vão contabilizando ainda mais os mortos. Hoje saiu uma pesquisa que no Brasil, possivelmente, vamos orar, nós chegaremos a 1 milhão de infectados e a 80 mil óbitos. Então, esse tipo de números, esse tipo de estatística vai mexendo com cada um de nós, e a gente, então, vai vendo também todas as falas a respeito da economia, os impactos dessa pandemia na economia, e aí a gente vai se sentindo meio que traumatizado. E isso é terrível, porque vem um trauma na cabeça de muitos nós ficamos extremamente desconfortáveis com a realidade, parece que tem hora que não dá para acreditar nela. E sem dizer, diz ele, as pessoas que tiveram a enfermidade, que passaram por uma UTI, que foram entubadas, que foram submetidas a um tratamento extremamente agressivo, mas necessário para salvar as suas vidas, segundo ele, muitas dessas pessoas podem desenvolver um estresse pós-traumático. Então ele diz que muitas pessoas estão sendo afetadas emocionalmente. O estresse, o medo, a raiva, a irritabilidade, o desconforto, tudo isso está fazendo parte dos nossos dias. Você concorda comigo? E aí eu me lembrei de um outro sintoma que a gente quase não usa, até por causa do termo, mas eu acredito que isso está afetando muito o povo cristão, o povo evangélico. Dentro da psicologia, quando uma pessoa tem um trauma muito grande, um trauma muito violento, quando ela sofre um trauma assim que mexe com as estruturas da sua emoção, ela tem uma tendência de desenvolver um sentimento, você está comigo? Amém? Chamado amnésia dissociativa. E o que é amnésia dissociativa? É uma pessoa que após um trauma não consegue recuperar de todo as suas memórias. Parece que a sua vida ficou meio que separada por sílabas, por pedaços, por lacunas, e entre uma sílaba e outra ficou alguma coisa para trás. As pessoas começam a se esquecer de algumas coisas. Algumas se esquecem de um período menos intenso, outras de um período mais intenso. Às vezes esquecem de dias, semanas e, dependendo dos casos, até de anos. E por que eu estou dizendo que essa amnésia dissociativa tem afetado o povo de Deus? Porque à medida que esses dados que eu acabei de citar, que geram estresse e que geram todos os sentimentos que eu citei aqui dessa pesquisa desse professor da Universidade Federal de São Paulo, nós também estamos agora, quem sabe, esquecendo das promessas de Deus. Estamos nos esquecendo dos atos de salvação de Deus ao longo da história. Muitos de nós, com esses medos e esses traumas, em alguns momentos estamos nos esquecendo da fidelidade, do cuidado, do amor, da proteção, da provisão do nosso Deus. Tudo está afetando a nossa mente. São coisas relacionadas à saúde, coisas relacionadas à economia. E pensando no Brasil essa semana, coisas relacionadas à política. Olha o que essa pandemia está gerando na nossa nação, o desdobramento político, essa crise ideológica, política que está tomando conta de todos os noticiários o tempo todo. Agora você não consegue mais dissociar pandemia de política. Parece que uma coisa se amalgamou à outra e parece que se tornou tudo a mesma coisa.
E isso vai mexendo com a nossa mente, e à medida que a gente vai se sentindo afetado, à medida que esse nível de estresse, de preocupação, de ansiedade vai tomando a nossa mente, nós, quem sabe, no meio de tudo isso, temos uma tendência de nos esquecer, ter algumas lacunas de algumas experiências que nós tivemos com Deus, que deveriam, inclusive, nos fortalecer nesse momento de crise e em todos os momentos de crise da nossa vida. Então, todos nós estamos sendo afetados por essa pandemia. De alguma forma, todos nós, em determinados graus, estamos adoecidos. É verdade ou não é? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: você está no seu limite? Em alguma área da sua vida, não só por causa dessa pandemia, mas em alguma outra área, você está no seu limite? E aí eu estava lendo essa semana um autor que eu gosto bastante, que tem uma propriedade bíblica muito grande para fazer as leituras dos eventos da Bíblia, chamado C.H. Mackintosh. E Mackintosh disse que o limite do homem é a oportunidade de Deus. Vou repetir. O limite do homem é a oportunidade de Deus. E ele diz mais, que o fracasso do homem dá lugar à fidelidade divina. O fracasso do ser humano dá lugar à fidelidade divina. Então, nas sombras mais escuras da vida, eu entendo que Deus se manterá alerta. Nas sombras mais difíceis, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele é o Senhor que te guarda, Ele assombra a tua direita, como diz o Salmo 121. Nas horas mais difíceis, vem esta palavra do Isaías que a gente leu, no capítulo 41, versículo 10. Eu estou com você, eu estou com você. Eu estou com você nas suas crises emocionais, nos seus medos, nos seus traumas, nos seus esquecimentos, nas suas raivas, nas suas mais diversificadas sensações, que eu talvez não tenha descrito aqui. Ele diz para cada um de nós, eu estou com você. E o povo, na época do profeta Isaías, estava no seu limite. Isaías é o profeta chamado para pregar ao povo no exílio, numa crise. Não era uma pandemia de um vírus, mas era uma pandemia de dor, de sofrimento, de agressividade, de crueldade, de morte, de agressividade, de violência, de desamparo, de desespero, de choro, de sangue. Isaías, então, é chamado por Deus para profetizar nesse contexto extremamente desolador. O povo perdeu as suas propriedades, o povo perdeu a sua identidade, o povo perdeu a sua família, o povo perdeu a sua dignidade, o povo perdeu praticamente tudo. E aí vem uma palavra como essa: eu estou com você. No meio da crise mais extrema, no meio das perdas mais extremas, no meio da dor mais extrema, aparece uma palavra que sai da boca de Deus nos momentos das crises mais desesperadoras da nossa vida, dizendo: eu estou com você. Por isso que nós pregamos na quarta-feira, não sei se você nos assistiu, deve estar na internet ainda, o Isaías 26, versículo 3, onde Isaías vai dizer que ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme no Senhor, aquele cuja mente, o entendimento, a sua racionalidade está focada no Senhor. E eu gosto muito do capítulo 40, no livro do profeta Isaías. Para quem gosta, o livro do profeta Isaías é dividido em blocos, em blocos de temas. E a partir do capítulo 40 começa um bloco de temas relacionados à promessa de Deus, tirando o povo de toda essa situação.
É interessante até olhar, se você tiver aí com a sua Bíblia, não sei como é que você está com o seu smartphone, mas você pode olhar, a Silvana pode projetar aqui para mim, o Isaías 40, versículo 1. Deus já começa com uma palavra para eles sobre consolo, dizendo assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Por quê? Porque o povo está sofrendo. Quem precisa de consolo? Quem está sofrendo. Quem precisa de consolo? Quem está se sentindo desolado. Quem precisa de consolo? Quem está sentindo-se desesperado. E aí, a partir do capítulo 40 adiante, nós temos uma imensidão de promessas lindas de encorajamento. Depois te aconselho a ler, vindos da parte de Deus, dizendo: eu vou tirar vocês dessa. O sofrimento vem, mas ele vai embora. O sofrimento é ruim, mas ele vai embora. Ontem eu conversava com um amigo muito querido, que eu tenho no meu coração, que essa semana recebeu uma notícia muito ruim, relacionada à sua saúde. Uma notícia que nenhum de nós gostaria de receber, de um tumor no seu organismo. Recebeu a notícia numa semana do médico dizendo: você precisa operar semana que vem. A pessoa com saúde, assintomática. E aí ontem, conversando com ele, a gente orou junto, eu disse: assim é a vida. Mas o que Deus tem me dito não é porque chegou a notícia ruim que as notícias boas vão parar de chegar. Não é porque vem um tempo de dificuldade que os tempos bons deixarão de vir. Não é porque uma crise profunda se instaurou que Deus não vai trazer tempos de paz e bonança. A tempestade não dura para sempre. O vento não vai soprar com força para sempre. Tudo muda. Como cantamos aqui, tudo pode passar, mas o seu amor não vai me deixar. E aí eu disse para ele: assim como as notícias ruins chegaram, eu creio pela fé e profetizo que boas notícias virão. E o povo, então, no meio da crise, achando que as boas notícias não viriam, vem o capítulo 40 que inicia esse bloco de boas notícias. E eu quero te dizer que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, eu estou crendo que hoje pode ser um dia que vai inaugurar na sua vida, que está no limite, que está se sentindo mal, que está se sentindo tomado por um estresse emocional crônico, de que as boas notícias estão chegando. Deus dizendo para você: não temas, eu estou com você, há consolo. E aí vem o capítulo 41, e eu costumo chamar esse capítulo como o capítulo do Deus que ajuda. O Deus que ajuda aquele que está em crise, porque quem está em crise, quem está em desespero, precisa de ajuda. E eu quero ler de novo com você o versículo 10, que diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Numa outra versão que eu gosto também, e acho que ficou melhor traduzida do que a NVI, que é a revista atualizada, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Existem 2 mandamentos nesse versículo. Sabia disso? 2 mandamentos? E aqui estão claros na versão revista e atualizada. Primeiro, não temas. Segundo, não te assombres. Mas aí, como eu sou um estudioso assim inquieto, eu precisei de novo lá para o texto original, para o hebraico. Eu vou traduzir esse versículo para entender esses mandamentos. E aí eu fiquei aleluiado. Fazia tempo que eu não usava essa expressão, hein? Fiquei tomado. Porque no texto original a gente poderia traduzir, vou usar um pouco a mesma estrutura para não ficar tão diferente, mas nós vamos encontrar aqui um termo que vai fazer toda a diferença agora. Você vai prestar bastante atenção, você está comigo? A gente poderia traduzir esse texto da seguinte forma, meus colegas teólogos que estão aqui. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tire os olhos de mim, pois eu sou teu Deus. Vou repetir.
Não tenha medo, porque eu estou com você. Não tire os olhos de mim, porque eu sou teu Deus. E aí os dois mandamentos ficam diferentes. Então, o primeiro é não tenha medo, e o segundo é não tire os olhos de mim. Tomando posse, inclusive, do mesmo padrão que o apóstolo, que o autor aos Hebreus, na verdade, vai dizer no capítulo 12, versículo 2, quando fala no versículo 1 que a gente está cheio de embaraço, que existem uma nuvem de testemunhas. No versículo 2 de Hebreus diz assim: e nós, no meio de todo esse embaraço, devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em algumas versões diz assim, com os olhos fixos, fitos. Ou seja, o que você traduz desse texto? Voltamos para Isaías. Está tudo bagunçado ao meu redor. Tem medo ao meu redor. Tem pânico. Tem morte. Tem coronavírus. Tem falta de emprego. Tem crise política. Tem desespero. E Deus está olhando para mim e para você dizendo assim: não tire os olhos de mim. Não precisa olhar para lá. Olhe para mim. Não tire os olhos de mim. E é isso que Deus está dizendo para o povo no cativeiro. Tem morte, tem desespero, vocês estão vendo tudo, mas agora é hora de vocês olharem para mim. E é muito legal olhar para os mandamentos na Bíblia, porque o que eu tenho aprendido na minha experiência com a Bíblia é que nenhum mandamento é uma ordem por ordem. Ordem por ordem. Toda ordem na Bíblia tem um propósito. Toda ordem na Bíblia tem uma razão. Toda ordem na Bíblia tem um fundamento, tem um pilar. E se Deus ordena alguma coisa, significa que existem razões pelas quais Ele ordena aquilo. Ele não ordena por ordenar. Não é aquela resposta que muitos dão para os seus filhos às vezes. Por que é para eu fazer isso? Porque eu estou mandando. Não. Há razões do porquê eu estou mandando, diz o Senhor. E é nisso que eu quero me fixar com você nessa noite. Nós vamos nos aventurar, nesses versículos aqui, a compreender as razões do versículo 10. Porque ler só o versículo 10 a gente lê muitas vezes. Agora, quais são as razões? Para me levar a entender esse versículo é a jornada que eu quero convidar você a fazer comigo nesta noite. Então, existem 5 razões, pelo menos, para a gente poder obedecer esse mandamento, só no versículo 10. Olha lá. Primeira razão: eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. E eu te segurarei, ou em algumas traduções, te sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. E deixa eu dizer aqui, eu gosto dessa versão segurarei, porque tem tudo a ver com o povo. Povo com medo, a pessoa fica tremendo de medo, não fica tremendo? A pessoa com medo, ela fica meio com vontade de sair correndo, não é verdade? Ela fica meio que desesperada. Alguém que já teve medo de alguma situação sabe do que eu estou falando. E parece que nesse sentimento de tremer, de querer meio que sair correndo, você perde o equilíbrio. Então Deus está dizendo assim: eu te seguro, meu filho, para você não cair. Eu te sustento, porque você está comigo, você não vai cair. Mesmo em meio ao seu medo. Então, reafirmando as 5 razões Deus está comigo, Deus é meu Deus, Deus é a minha força, Deus é a minha ajuda e Deus é meu sustento. Só no versículo de número 10. Então, já tem razões aí suficientes para eu e você obedecermos a estes 2 mandamentos. Não temas e não tire os olhos de mim. Mas quando Deus te ordena não tenha medo e não tire os olhos de mim, Ele coloca alguns motivos. E é muito interessante os motivos pelos quais você não deve temer e não deve tirar os olhos dele. Primeiro, porque quem está na presença do Senhor não vai ter vontade de olhar para outro lugar. Então você está com Ele, Ele está com você. A segunda razão é quem Deus é. Ele é o seu Deus. Não é só que você é filho dele, servo dele, ele é seu. Ele diz: eu sou o seu Deus. Ele tem interesse de dizer para cada um de nós como ele se sente em relação a nós.
Poderia ele ficar parado e esperando nós dizermos para ele como nós nos sentimos em relação a ele? Não sei se vocês estão me entendendo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, mas muita gente importante, muita gente que a gente conhece poderia assim dizer, você é meu amigo, você é meu amado, mas a pessoa pode dizer assim, mas eu não sou teu amigo, eu não me sinto seu amigo, eu não sinto que eu te amo. A recíproca pode não ser verdadeira. Mas o Deus, Criador de todas as coisas, olha para seres insignificantes e diz assim, eu escolhi. E eu decido ser o seu Deus. A decisão é minha. Eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço. Eu decido ser a tua força. Eu decido ser a tua ajuda. Eu decido ser o teu sustento e aquele que te segura. E esta já é uma grande chave em meio a tudo isso para a gente vencer os nossos medos. Porque são promessas que fundamentam por que nós devemos crer em Deus. Só que, como eu disse, nós vamos fazer algumas aventuras. Eu quero tentar olhar para esse texto e encontrar algumas evidências a partir do versículo 1, que fundamentam ainda mais tudo isso. Você está comigo? Então vamos falar pela primeira evidência no versículo 1 do capítulo 41. Diz assim, calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é que eu sou o juiz de toda a terra. Eu sou aquele que julga e que tem autoridade sobre todas as coisas. Quando Ele chama as ilhas, as encostas dos oceanos, quando Ele chama as nações para se apresentarem diante dEle, para se defenderem diante do seu juízo, Ele está dizendo, eu sou o juiz de toda a terra. Eu sou o Senhor de todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as crises, de todas as dificuldades, de todos os pensamentos. Nenhuma pessoa ficará imune ao meu julgamento. Salomão entendeu isso, ele escreve isso no livro de Eclesiastes, ele diz assim, o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e o Senhor pedirá conta de tudo que passou. Então, esse é o Deus que é o juiz de todas as coisas. Por que eu devo não temer? Por que eu devo não tirar os olhos dele? Porque o juízo dele é assertivo e ele tem autoridade nos seus decretos. Então, no meio da crise, onde muita gente se sente injustiçada, ultrapassada, desprezada, ultrajada, enganada, como o povo estava se sentindo, e de fato havia razões para eles se sentirem assim, afinal de contas eles foram muito lesados, eles foram muito maltratados. Deus está dizendo, existe um juiz que está atento a tudo isso, sou eu. Tudo está debaixo do meu julgamento. Essa é uma das chaves, é a primeira evidência por que eu não devo temer, porque eu não devo tirar os olhos dele, porque ele não julga com critérios humanos, ele não julga por interesses de A, B ou C, ele julga a partir da sua própria natureza, que é divina e excelsa. É esse Deus que julga tudo, que tem autoridade para dar a palavra final sobre todas as coisas, para redimir o seu povo que está com você, não é qualquer um. Segunda evidência, versículos 2 e 3, e aí Isaías pergunta, quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão a seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Em outras palavras, esse texto diz que ele é o governo ou o governante de todos os governantes. Existem governantes na terra, existem autoridades na terra, mas ele é a autoridade sobre todas as demais autoridades. Ele não é só o grande juiz que julga todas as nações. Ele é a autoridade sobre toda a autoridade. Ele é esse Deus que tem o governo sobre toda a história. Ele controla todos os assuntos e todos os propósitos da humanidade.
Ele é o governante dos governantes. Ele está no controle de tudo. E no meio de todas essas questões, onde a gente se sente um tanto quanto desnorteado e achando, mas esse governante está corrompido, aquele governante diz coisas comprometedoras, esse governante, eu não sei se tudo isso que ele está dizendo está certo, esse aqui, e a cabeça do brasileiro está assim hoje em dia. Não é só do Brasil, em todos os lugares, muita gente está se aproveitando disso. Ele é o que governa. E o povo de Deus fica debaixo do decreto desse juiz e sob o comando desse governante, que é o Senhor. Por isso não tema, não tire os olhos de mim. Terceira evidência, versículo 4. Isaías pergunta novamente: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. E aí talvez isso aqui seja um pouco complicado de entender, mas é muito lindo, porque a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, fala muito sobre isso. Ele é o Deus que não foi criado por homens. Ele não foi forjado por uma mente. Ele é o Deus não criado. Ele é o Jeová, o Senhor dos senhores. Aqui nós temos o Deus que não apenas julga as nações. Aqui nós temos o Deus que apenas não governa os governantes. Mas também aqui nós temos o Deus que é o primeiro e o último sobre todas as coisas. Ele é a realidade absoluta antes de qualquer realidade. Ele é a realidade antes da realidade. Toda a realidade depende dele ser a realidade. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Jesus deixou isso muito claro, né? É muito interessante esse texto de João capítulo 8, versículo 58, quando Jesus está falando com seus discípulos muitas coisas sobre si mesmo. E ele diz assim: antes que Abraão era, eu sou. Ou antes de Abraão nascer, eu sou. Ele não diz assim: antes de Abraão nascer, eu fui. E nem antes de Abraão nascer, eu serei. Ele diz: eu sou, o tempo presente. Ele é a realidade de todos os tempos. Ele é o Senhor, ele era o eu sou de Abraão, o eu sou de Isaac, o eu sou de Jacó, o eu sou de Davi, o eu sou de Isaías, o eu sou do povo do exílio. Ele é o eu sou hoje, o meu eu sou e o seu eu sou. Não é? E na visão de Roy Hession, essa expressão, já disse isso muitas vezes, mas talvez a gente esquece por causa da amnésia dissociativa. Ele diz assim: eu sou tudo que você precisa. Coloque na frente do eu sou o que você precisa de mim. Eu sou a tua paz, precisa de paz? Você quer alegria? Eu sou a tua alegria. Você quer esperança? Eu sou a tua esperança. Você quer força? Eu sou a tua força. Ele é a realidade. E lindo também o que diz Apocalipse 22, versículo 13, falando sobre o Cordeiro. E o Cordeiro vai dizer o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então Deus está dizendo para o povo dele no exílio, dizendo assim: vocês têm um Deus que não foi criado por ideologias humanas, como os deuses pagãos destes que escravizam vocês. Antes de tudo isso eu sou. Eu estou acima de tudo isso. Eu não fui criado, eu sou o primeiro, eu sou o Senhor. E é interessante que aqui a palavra no hebraico aparece o nome de Deus, entre aspas, completo, Jeová, né, ou Iavé, que é o Senhor mesmo, o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor. E se Ele é o Senhor absoluto, eu posso sim não temer e não tirar os meus olhos dele, porque Ele é o Senhor absoluto antes de todas as coisas. Como eu disse, antes dessa crise Ele era o Senhor, Ele é o Senhor. Durante esta crise Ele é o Senhor. E após esta crise Ele é o Senhor. E nas próximas crises Ele continuará sendo o Senhor. E nós, como povo dele, precisamos entender isso e obedecer esse mandamento, esses dois mandamentos, por esta evidência. Mas vamos para a quarta evidência. Versículos 5 a 7 eu não vou ler agora, porque os versículos são um pouco
difíceis de compreender, então eu quero tentar te explicar aqui, depois você lê em casa. Então, o que Isaías está mostrando do versículo 5 a 7? Ele está querendo mostrar o outro lado da moeda. Primeiro ele está falando de um Deus com o seu povo, agora ele está falando de um povo com o seu Deus. Mas não o povo de Deus, agora ele está falando dos deuses pagãos do povo que escravizou o povo de Deus. E aí ele vai dizendo que essas pessoas também estão tendo tentativas desesperadas para tentar convencer as nações que os seus deuses são fortes. Porque a grande proposta do império de um outro Deus é querer se sobrepor àquele outro Deus. E dizer, eu sou mais forte que você, a minha fé é melhor do que a sua, o meu Deus é melhor do que o seu. E esse povo no cativeiro tentou de todas as formas fazer isso com o Deus de Israel na cabeça do povo. Os nossos deuses são melhores do que o Deus de vocês. E aí o versículo 7 diz que eles têm medo, eles se reúnem, e aí quando eles estão com medo, eles tentam se ajuntar, eles se encorajam um ao outro e dizem, seja forte. E aí eles vão dizer no versículo 7 que tem os criadores de ídolos que alisam o metal, pregam os ídolos com pregos para esses não caírem, e eles tentam encorajar-se uns aos outros, dizendo que esse Deus, que essa imagem que eles criaram, que essa ideologia é boa. O que eles estão querendo dizer é que os seus deuses forjados por pregos, eles podem ser adequados para as suas realidades e para as suas necessidades. Mas Deus está dizendo que contra esse desespero, contra essa idolatria, contra todo esse sentimento de pessoas querendo buscar em outras fontes alívio, Ele diz, você, meu povo, você não vai entrar nessa não. Aí vem o versículo de número 8, versículo 9. Enquanto esse povo fica construindo imagem, enquanto esse povo fica tendo tentativas desesperadoras de encontrar confiança em outros mecanismos, em outras fontes, você, meu povo, ele vai dizer no versículo de número 8, mas você é Israel, meu servo. Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, você de quem eu tirei os confins da terra e chamou de suas partes mais remotas e disse-lhe, você é meu servo, eu te escolhi e eu não te rejeitei. Quando o povo fica em crise, ele passa por vários estágios. E dependendo da crise do tempo, pode ser que algumas pessoas venham a aderir à proposta dos versículos de 5 a 7. Querer confiar em deuses pagãos. Querer confiar em outras fontes, porque estão dizendo, esse que eu creio, não está me ajudando, minha situação não está mudando. Eu estou passando por essa crise e não está melhorando. Eu estou passando por isso e só está piorando. Então Deus diz, cuidado, não vão por esse caminho, porque você é meu povo. Você é meu servo. Foi você quem eu escolhi. Não te rejeitei. E aí esse Deus que governa as nações, esse Deus que julga as nações, esse Deus que chama esse povo para si, esse Deus que é aquele absoluto sobre todas as coisas, ele diz o seguinte, não se preocupem, eu não rejeitei vocês no cativeiro, eu não joguei vocês fora no meio das suas crises. E tem muita gente que quando está passando pelo desespero, pela crise, acha que Deus está descartando ela. Acha que Deus a está rejeitando. E o pior é que vem as mentiras de Satanás no nosso ouvido, né? Você merece, você fez isso de errado, você tem pecado, você tem feito isso, você tem feito aquilo. Meu irmão, Deus nunca vai rejeitar aquele objeto que Ele ama tanto e a quem Ele deu o seu prêmio maior, que foi o seu Filho na cruz. Nós podemos rejeitá-lo, mas Ele jamais nos rejeitará. O salmista diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então, no meio dessa crise, não deixe de crer nesse Deus absoluto sobre todas as coisas. E não coloque a sua esperança em outras fontes. Confie no Senhor, porque Ele diz, você é meu servo. Você é meu e eu sou seu.
eu não te rejeitei. E Ele também pode dizer para você, não me rejeite. Então essas evidências testificam as razões pelas quais nós precisamos confiar em Deus no versículo 10. O Deus que julga todas as nações e chama todas as ilhas para prestar contas. O Deus que governa os governantes da história. O Deus que chama as nações da terra porque Ele é o primeiro e o último. O Deus que chama o seu próprio povo e se torna Deus desse povo. Ele diz para nós crermos nele e não tirarmos os olhos dele nas nossas piores crises. Porque eu sou o seu Deus. Eu estou com você. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e eu te sustento. Portanto, poderíamos dizer, né? Portanto, o que portanto? Portanto, porque eu sou o juiz das nações. Portanto, porque eu sou o governador de toda a história. Portanto, porque eu chamo todas as coisas a existir e eu sou a realidade sobre todas as coisas. Porque eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Porque você é meu servo a quem eu escolhi e não rejeitei. Porque eu te fortaleço, porque eu te ajudo, porque eu te sustento e porque eu estou com você, eu quero dizer, não temas. Faz mais sentido, tem mais propriedade no nosso coração. E aí, estava lendo um artigo de John Piper, que é um autor que eu gosto bastante, eu tenho usado inclusive um livro dele recente, escreveu em PDF, eu acho que foi até gratuito, sobre o coronavírus. Mas John Piper escreveu outras coisas, e num outro texto dele, ele pega esse versículo, esse capítulo 41, e ele muda um pouco a visão, e eu achei muito interessante, porque ele cria algumas preposições para esse texto, que eu achei muito interessantes. Quando ele diz assim, eu sou o seu Deus, é sobre você, é sobre a sua fé. Quando ele diz, eu estou com você, ele diz, é sobre nós, sobre a nossa caminhada, sobre o nosso relacionamento. Quando ele diz, eu vou te fortalecer, é sobre ele colocando as virtudes dele dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Quando ele diz, eu vou ajudá-lo, é ele dizendo, eu estou ao seu redor quando o seu inimigo vier, eu sou aquele que está te protegendo de todas as tentativas contra você. E quando ele diz, eu te sustento, eu te seguro, ele diz, quando você estiver prestes a cair, eu te sustento e nada vai te derrubar. Achei legal essa leitura, achei apropriada, muito interessante. Por isso, não tema. Nós precisamos confiar nesse Deus. E temos que ter razões muito contundentes nesses dias para dizer por que nós confiamos. Porque o povo evangélico, por muitos, está sendo taxado de um povo que está aí consumido por uma utopia. Muitos evangélicos estão aí sendo taxados por um grupo de pessoas que não querem ver as pessoas sendo curadas quando dizem assim, olha, vamos retornar aos cultos nas igrejas, por exemplo. Nós vamos ser confrontados pela nossa fé. Por causa da nossa fé, nós vamos ter que pagar um preço. E é claro que vamos pagar o preço. E as pessoas vão pedir razão da nossa fé. E quando você disser por que você confia em Deus, você tem que dar razões. Porque você obedece a Deus, você tem que dar razões. E aí nós tentamos encontrar nesse capítulo, nesses versículos, as razões pelas quais eu posso dizer, porque eu não temo e porque eu não quero tirar os meus olhos do meu Deus. Me lembro de uma história, é uma história antiga já, não sei se contei aqui, ouvi de um pastor, já há muitos anos, de que certa vez ele estava de férias numa cidade do litoral nordestino, e ele estava passando, e naquela época se fazia muito cruzadas evangelísticas nas praças, nas ruas, e tinha uma igreja de um determinado pastor da cidade que gostava de fazer esse tipo de trabalho, e ele sabia que naquela época que ele passava por lá, esse pastor fazia essas caravanas de rua e tudo mais. Eu já participei de muitas dessas. E um dia diz ele que estava passando um período de férias naquela cidade,
e ele viu lá a caravana montada, e ele dizia, eu vou passar aqui todos os dias para ver como é que vai funcionar essa caravana. E aí um dia ele chegou na caravana, se parou, e tinha uma mulher do lado dele, e aí o pastor abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia para começar a ler, a mulher começava a gritar. E começava a gritar, gritar, gritar. E as pessoas do lado diziam assim, mas essa mulher faz isso toda vez que o pastor vem falar. É só ele abrir a Bíblia, ela começa a gritar. É só ele querer falar o nome de Jesus, essa mulher grita, essa mulher não para de gritar. E ele ficou incomodado, porque o povo estava descendo a lenha na mulher, porque achando que a mulher era uma louca, porque ela era uma pessoa que estava tumultuando o grupo. E aí ele tentou acalmar ali, puxou a mulher de canto, tirou a mulher dali, levou ela para lá e falou assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que você fica gritando aí? Quando o pastor abre a Bíblia para ler, ou quando ele vai pregar, você começa a gritar. É dizer que eu sou mãe de orixás, de santos. E eu já ouvi falar desse pastor aí, diz que ele é um homem de Deus. E eu tenho passado por muitas crises e tal, e eu tentei vir aqui ouvir alguma coisa do que os outros falam, só que toda vez que eu tento vir, e eu já venho aqui há anos, eu venho aqui para tentar ouvir esse pastor, quando ele começa a falar, os meus orixás não deixam eu ouvir, então eles começam a fazer eu gritar, e eu começo a gritar, para não ouvir o que ele está falando. Aí o povo começa a brigar comigo, porque acha que eu sou uma agitadora, e eu vou embora. E aí eu estou nessa situação. Aí o pastor falou, então, vamos voltar lá. Pegou ela no braço e falou, mas eu não posso voltar lá. Ele disse, não, nós vamos voltar lá. Ela disse, só que se eu voltar lá, eu vou gritar de novo e vai ser vexame de novo. Ele disse assim, não, você vai lá. Ela disse, mas o senhor vai fazer o quê? Ele falou o seguinte, na hora que você começar a gritar, eu vou tapar sua boca, porque você vai ouvir. Vou tapar sua boca, não vai sair um som da tua boca, os seus ouvidos vão estar. Ela falou, mas aí se eu fizer isso, eles vão querer me derrubar, eles vão me jogar no chão, eles vão derrubar o Senhor. E aí esse pastor, crendo nessa palavra do Deus não temas, que eu te sustento no meio das crises, ele disse assim, ó minha filha, nós vamos lá, eu vou segurar a tua boca. E eu vou te dizer uma coisa, e estou dizendo isso para os teus orixás, e eu quero que eles escutem bem o que eu vou dizer. É o seguinte, minha filha, eu vou segurar a tua boca e vou segurar o teu corpo. E se esses orixás querem te derrubar, eles vão ter que derrubar um servo de Deus primeiro. E aí eles foram lá. Preciso contar o final da história? Essa mulher ouviu a palavra, foi liberta, se tornou uma serva e uma evangelista. Então, o que esse texto está querendo me dizer é que existem razões que eu preciso ter claramente para eu dizer porque eu não temo, porque os meus olhos estão fixados no meu Deus, porque as coisas podem estar do meu lado terríveis, mas eu vou dizer, os meus olhos estão no meu Deus, porque Ele é o que governa sobre todas as coisas. Ele é o que julga e tem a palavra final sobre tudo isso. Ele que tem o fim dessa pandemia, de todas as crises da humanidade. É Ele que é o Senhor absoluto e a realidade de todas as coisas. Ele é o Deus que diz que eu sou o povo dEle. Ele me escolheu. Eu fui escolhido por Ele. Ele não precisava nem me escolher, porque eu sou um pecador, uma pecadora. Eu sou uma pessoa que faço um monte de coisa errada. Eu nego a Ele. Mas Ele diz, eu te escolhi, eu não te rejeitei, ainda que você me rejeite. E Ele diz para mim, para eu não temer, porque Ele está comigo, porque Ele é o meu Deus, porque Ele me ajuda, porque Ele me sustenta, porque Ele me segura. Por isso não tema. O povo de Deus precisa se apropriar dessa verdade nesses dias, queridos, para a gente poder ficar firme e não cair. Eu passo pelas minhas crises, tenho passado por crises profundas dentro do meu coração, como ser humano que sou, como pecador que sou, a minha essência é assim. Mas se tem uma coisa que esse texto me diz, é que eu não preciso me desesperar, porque há um Deus que sabe tudo sobre mim e me diz, não temas. Eu estou com você. E aí eu quero concluir lembrando ainda de alguns textos de próprio profeta Isaías, no capítulo 43, por exemplo, a partir do versículo 1. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi.
Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Olha o versículo 13, falando sobre esse Deus que é o Senhor da realidade. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E aí eu concluo mesmo com a maior promessa, que eu considero a promessa das promessas. Para mim, a promessa das promessas é Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Quando Jesus diz aos seus discípulos: e eis que eu estou com vocês, ou eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias são todos os dias. Todos os momentos. Cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo. Cada mudança climática. Cada notícia nova, cada notícia velha. Cada evento novo, cada evento velho. Ele está comigo. Nada vai mudar. Por isso, esse Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias, diz para mim e para você que é o mesmo Jesus de Isaías, dizendo assim: não temas, porque eu estou com você. Quer razões? Eu sou teu Deus. Eu estou contigo. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E eu te sustento com a minha destra vitoriosa. E eu creio, queridos, que para o povo de Deus só tem uma palavra: vitória. Para o povo de Deus, quero que você repita comigo aí na sua casa. Eu vou falar aqui e você vai dizer aí. Para o povo de Deus, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, só existe uma palavra: vitória. Vamos repetir de novo? Para o povo de Deus, só existe uma palavra em meio a tudo isso. Qual é a palavra? Vitória. É a vitória do Cordeiro sobre esta enfermidade, sobre todas as crises e sobre todas as lágrimas. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento, que esta palavra traga ânimo, força para o nosso coração e que esse texto tão conhecido tenha revelado coisas novas à nossa vida, para nós não desistirmos na caminhada, para nós não cambalearmos, para nós não perdermos o equilíbrio e para nós continuarmos firmes na jornada. Dá-nos força para não temer, porque a gente teme, eu temo. Dá-nos força para não olhar no lado, mas para fixar os nossos olhares em Ti. Porque quando a gente olha para ao redor, a gente se abate, a gente se desespera, a gente se angustia. Mas quando a gente olha para Ti, nós somos iluminados, os nossos rostos não ficam confundidos e nós nos enchemos de esperança. Cuida desta casa, cuida desta vida, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.